Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode estar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. Os links também estão na descrição. Hoje eu vou fazer uma leitura de trechos do capítulo 5, o inconsciente pessoal e o inconsciente suprapessoal ou coletivo, do livro Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. Nesse ponto, se inicia uma nova etapa no processo de conhecimento de si. A dissolução analítica das fantasias de transferência infantis tinha prosseguido até o momento em que o próprio paciente reconheceu claramente que, para ele, o médico tinha sido pai, mãe, tio, tutor, professor ou outra das formas usuais de autoridade paterna. No entanto, a experiência tem mostrado insistentemente o aparecimento de outro tipo de fantasia. O médico fica investido das funções de salvador ou ente com características divinas, contrariando frontalmente a razão sadia da consciência. Pode acontecer também que esses atributos divinos não se limitem ao quadro cristão em que fomos criados e adotem, por exemplo, formas pagãs, teriomórficas, formas de animais. A transferência em si nada mais é do que uma projeção de conteúdos inconscientes. Primeiro, são projetados os conteúdos chamados superficiais do inconsciente, reconhecidos através de sonhos, sintomas e fantasias. Nesse estado, o médico interessa como um amante eventual. A seguir, aparece preponderantemente como pai bondoso ou furibundo, conforme as qualidades que o pai verdadeiro tinha para o paciente. Uma vez ou outra, o médico também recebe atributos maternos, o que já pode parecer estranho, mas ainda está dentro dos limites do possível. Todas essas projeções de fantasias são calcadas em reminiscências pessoais. Finalmente, podem surgir fantasias de caráter exaltado. Nesses casos, o médico fica dotado de propriedades sobrenaturais. Torna-se um bruxo, um criminoso demoníaco, ou então o bem correspondente, um verdadeiro salvador. Também pode aparecer como uma mistura de ambos. Entenda-se bem, tudo isso não se passa necessariamente no consciente do paciente. São fantasias que surgem e representam o médico sob essas formas. Muitas vezes, não entra na cabeça de tais pacientes que, na realidade, essas fantasias provêm deles mesmos e nada ou muito pouco tem a ver com o caráter do médico. Esse engano ocorre por não existirem bases de reminiscência pessoais para esse tipo de projeção. Ocasionalmente, podemos provar que em determinado momento de sua infância tiveram fantasias semelhantes em relação ao pai e à mãe, sem que os mesmos tivessem realmente dado motivos para isso. Essa descoberta significa mais um passo à frente da interpretação, a saber, a caracterização de duas camadas no inconsciente. Temos que distinguir o inconsciente pessoal do inconsciente impessoal, ou suprapessoal. Chamamos esse último inconsciente de coletivo, porque é desligado do inconsciente pessoal e por ser totalmente universal. E também porque seus conteúdos podem ser encontrados em toda parte, o que obviamente não é o caso dos conteúdos pessoais. O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, propositalmente esquecidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência, subliminais, isto é, percepções dos sentidos que, por falta de intensidade, não atingiram a consciência e conteúdos que ainda não amadureceram para a consciência. Corresponde à figura da sombra, que frequentemente aparece nos sonhos. Há milênios, o cérebro humano está impregnado dessa ideia. Por isso, jaz no inconsciente de todos, à disposição de qualquer um. Apenas requer certas condições para vir à tona. Pelo visto, essas condições foram preenchidas no caso de Robert May. Os maiores e melhores pensamentos da humanidade são moldados sobre imagens primordiais, como sobre a planta de um projeto. Muitas vezes, já me perguntaram de onde provêm esses arquétipos ou imagens primordiais. Suponho que sejam sedimentos de experiências constantemente revividas pela humanidade. Parece que a explicação não pode ser outra. Uma das experiências mais comuns e ao mesmo tempo mais impressionantes é o trajeto que o Sol parece percorrer todos os dias. Enquanto o encaramos com esse processo físico conhecido, o nosso inconsciente nada nos revela a respeito. No entanto, encontramos o mito heróico do Sol nas suas mais variadas versões. É esse mito, e não o processo físico, que configura o arquétipo solar. O mesmo podemos dizer das fases da Lua. O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas. Se não as mesmas, pelo menos parecidas. Parece, portanto,
que aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da fantasia subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões gravadas pela repetição e reações subjetivas. É óbvio que tal suposição só posterga a solução do problema. Nada nos impede de supor que certos arquétipos já estejam presentes nos animais, pertençam ao sistema da própria vida e, por conseguinte, sejam pura expressão da vida, cujo modo de ser dispensa qualquer outra explicação. Ao que parece, os arquétipos não são apenas impregnações das experiências típicas, incessantemente repetidas, mas também se comportam empiricamente como forças ou tendências de repetição das mesmas experiências. Cada vez que um arquétipo aparece em um sonho, na fantasia ou na vida, ele traz consigo uma influência específica ou uma força, que lhe confere um efeito luminoso e fascinante, ou que impele a ação. O velho Heráclito, que era realmente um grande sábio, descobriu a mais fantástica de todas as leis da psicologia, a função reguladora dos contrários. Deu-lhe o nome de enantiodromia, correr em direção contrária, advertindo que um dia tudo reverte em seu contrário. A cultura racional dirige-se necessariamente para o seu contrário, ou seja, para o aniquilamento irracional da cultura. Não devemos nos identificar com a própria razão, pois o homem não é apenas racional, não pode e nunca vai sê-lo. Todos os mestres da cultura deveriam ficar cientes disso. O irracional não deve e não pode ser extirpado. Os deuses não podem e não devem morrer. Há pouco, dizia que sempre parece haver algo como um poder superior na alma humana. Se não é a ideia de Deus, é o estômago, para empregar a expressão de Paulo. Com isso, pretendo deixar expresso o fato de sempre haver um impulso ou complexo qualquer que concentra em si mesmo a maior parcela de energia psíquica, obrigando o eu a colocar-se a seu serviço. Habitualmente, é tão intensa a força de atração exercida por esse foco de energia sobre o eu que esse se identifica com ele, passando a acreditar que fora e além dele não existe outro desejo ou necessidade. É assim que se forma uma mania, monomania, possessão ou uma tremenda unilateralidade que compromete gravemente o equilíbrio psíquico. O poder de concentrar toda a capacidade num único ponto é, sem dúvida alguma, o segredo de certos êxitos. Razão porque a civilização se esforça ao máximo em cultivar especializações. A paixão, ou seja, a acumulação de energia em torno de uma monomania, é o que os antigos chamam de Deus. E mesmo na linguagem atual, isso ainda persiste. As pessoas dizem, fulano endeusou isso ou aquilo. Estamos certos de que ainda podemos querer ou escolher, e não percebemos que já estamos possessos, que o nosso interesse já é senhor e usurpou todo o poder. Esses interesses são como deuses. Quando reconhecidos e aceitos por muitos, pouco a pouco formam uma igreja, agrupando ao seu redor todo o rebanho de fiéis. Chamamos a isso organização. Segue-se a reação desorganizadora, que pretende expulsar o demônio com Beelzebub. A enantiodromia, a ameaça inevitável de qualquer movimento que alcança uma indiscutível superioridade, não é a solução do problema, porque em sua desorganização é tão cega quanto em sua organização. Só escapa à crueldade da lei da enantiodromia quem é capaz de diferenciar-se do inconsciente, não através da repressão do mesmo, pois assim haveria simplesmente um ataque pelas costas, mas colocando-o ostensivamente à sua frente, como algo à parte, distinto de si. Só mediante este trabalho preparatório será possível solucionar o dilema a que aludi anteriormente. O paciente precisa aprender a distinguir o eu do não eu, isto é, da psique coletiva. Assim, adquire o material como vai ter que se haver daí em diante e por muito tempo ainda. A energia, antes aplicada de forma inaproveitável, patológica, encontra o seu campo apropriado. Para diferenciar o eu do não eu, é indispensável que o homem, na função de eu, se conserve em terra firme, isto é, cumpra o seu dever em relação à vida e, em todos os sentidos, manifeste a sua vitalidade como um membro ativo da sociedade humana. Tudo quanto deixar de fazer nesse sentido cairá no inconsciente e reforçará a posição do mesmo. E ainda por cima, ele se arrisca a ser engolido pelo inconsciente. Essa infração, porém, é severamente punida. O velho Sinésios insinua que a alma espiritualizada se torna Deus e demônio, e sofre nesse estado a punição divina.
o estado de estralhaçamento do Zagreu, o estado pelo qual Nietzsche passou no início de sua doença mental. A enantiodromia é estar dilacerada nos pares contrários. Estes são próprios do Deus e, portanto, do homem divinizado, que deve sua semelhança a Deus à vitória sobre os deuses. Assim que começamos a falar do inconsciente coletivo, nós nos colocamos numa esfera, numa etapa do problema que não pode ser levada em conta no início da análise prática de jovens ou pessoas que ficaram por demasiado tempo no estágio infantil. Quando as imagens de pai e mãe ainda têm que ser superadas, e quando ainda tem que ser conquistada uma parcela da experiência da vida exterior, que o homem comum possui naturalmente, é melhor nem falar em inconsciente coletivo, nem do problema dos contrários. Mas, assim que as coisas transmitidas pelos pais e as ilusões juvenis estiverem superadas, ou, pelo menos, a ponto de serem superadas, está na hora de falar do problema dos contrários e do inconsciente coletivo. Nesse ponto, já nos encontramos fora do alcance das reduções freudianas e adlerianas. O que preocupa não é mais a questão de como desembaraçar-se de todos os empecilhos ao exercício de uma profissão, ao casamento ou a fazer qualquer coisa que signifique expansão de vida. Estamos diante do problema de encontrar o sentido que possibilite o prosseguimento da vida. Entende-se por vida algo mais do que simples resignação e saudosismo. A passagem da manhã para a tarde é uma inversão dos antigos valores. É imperiosa a necessidade de se reconhecer o valor oposto aos antigos ideais, de perceber o engano das convicções defendidas até então, de reconhecer e sentir a inverdade das verdades aceitas até o momento, de reconhecer e sentir toda a resistência e mesmo a inimizade do que até então julgávamos ser amor. Não são poucos os que, vendo-se envolvidos no conflito dos contrários, se desvencilham de tudo quanto lhes parece bom e desejável, tentando viver no polo oposto ao seu eu anterior. Mudanças de profissão, divórcios, conversões religiosas, apostasias de todo tipo são sintomas desse mergulho no contrário. A desvantagem da conversão radical, ao seu contrário, é a repressão da vida passada, o que produz um estado de desequilíbrio tão grande quanto o anterior, quando os contrários correspondentes às virtudes e valores conscientes ainda eram recalcados no inconsciente. As perturbações neuróticas anteriores, determinadas pela inconsciência das fantasias antagônicas, correspondem agora novas perturbações, provocadas pela repressão dos ídolos antigos. Cometemos um erro grosseiro ao acreditar que o reconhecimento do desvalor num valor ou da inverdade numa verdade impliquem na supressão desses valores ou verdades. O que acontece é que se tornam relativos. Tudo quanto é humano é relativo, porque repousa numa oposição interior de contrários, constituindo um fenômeno energético. A energia, porém, é produzida necessariamente a partir de uma oposição que lhe é anterior e sem a qual simplesmente não pode haver energia. Sempre é preciso haver o alto e o baixo, o quente e o frio, para poder realizar-se o processo da compensação, que é a própria energia. Portanto, a tendência a renegar todos os valores anteriores para favorecer o seu contrário é tão exagerada quanto a unilateralidade anterior. Mas, quando se descartam os valores incontestáveis e universalmente reconhecidos, o prejuízo é fatal. Quem age dessa forma perde-se, juntamente com seus valores, como Nietzsche já dissera. Não se trata de uma conversão no seu contrário, mas uma conservação dos antigos valores acrescidos de um reconhecimento do seu contrário. Isso significa conflito e ruptura consigo mesmo. É compreensível que assuste, tanto filosófica como moralmente. Por isso, é mais frequente procurar a solução no enrijecimento convulsivo dos pontos de vista defendidos até então do que numa conversão do seu contrário. No fundo, o motivo do enrijecimento é o medo do problema dos contrários. O sinistro irmão de Medaro é pressentido e secretamente temido. Por isso, é que só pode existir uma verdade e uma norma de conduta, e esta tem que ser absoluta. Caso contrário, não há proteção contra a ameaça da derrocada, pressentida em toda parte, menos em si mesmo. Mas o mais perigoso e revolucionário está dentro de nós mesmos. Quem quiser transferir-se são e salvo para a segunda metade da vida tem que saber disso. No entanto, a aparente segurança de que gozávamos até então é substituída por um estado de insegurança, ruptura e convicções contraditórias. O pior desse estado é que aparentemente não há saída. Tertium non datur, diz a lógica. Não existe terceiro. As necessidades práticas do tratamento dos doentes obrigam-me a buscar meios e caminhos que me guiassem
para fora desse estado inaceitável. Cada vez que o homem se encontra diante de um obstáculo aparentemente intransponível, ele recua, faz uma regressão, para usar a expressão técnica. Recua ao tempo que se encontrava numa situação parecida e tentará empregar novamente os meios que outrora lhe haviam servido. Mas o que ajudava na juventude já não tem eficácia. A regressão continua até a infância. Por isso, muitos neuróticos velhos se infantilizam. E, finalmente, até o tempo anterior à infância. Isso soa como uma aventura. Na realidade, porém, trata-se de algo que não só é lógico, mas também possível. Mencionamos anteriormente o fato de o inconsciente conter como que duas camadas, uma pessoal e outra coletiva. A camada pessoal termina com as recordações infantis mais remotas. O inconsciente coletivo, porém, contém o tempo pré-infantil, isto é, os restos da vida dos antepassados. As imagens das recordações do inconsciente coletivo são imagens não preenchidas, por serem formas não vividas pessoalmente pelo indivíduo. Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapassa o próprio tempo da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida ancestral, aí despertam os quadros mitológicos, os arquétipos. Abre-se então um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer suspeitávamos. Aparecem conteúdos que talvez contrastem violentamente com as convicções que até então eram nossas. É tal a intensidade desses quadros que nos parece inteiramente compreensível que milhões de pessoas cultas tenham aderido à teosofia ou à antroposofia, pois esses sistemas gnósticos modernos vêm ao encontro da necessidade de exprimir e formular os indizíveis acontecimentos interiores. As outras formas de religião cristã existentes, inclusive o catolicismo, não o conseguiram, apesar de este ser capaz de exprimir muito melhor do que o protestantismo tais realidades interiores, através de simbolismos dogmáticos e rituais. Mas mesmo assim, nem no passado, nem no presente, atingiu a plenitude do simbolismo pagão da antiguidade. É esta a razão porque o paganismo permaneceu ainda por muitos séculos na era cristã, transformando-se pouco a pouco em correntes subterrâneas. Estas nunca perderam totalmente sua energia vital, desde a Baixa Idade Média até a Idade Moderna. Na realidade, desapareceram da superfície. No entanto, transfiguradas, voltaram para compensar a unilateralidade da orientação da consciência moderna. Nossa consciência está impregnada de cristianismo e é quase inteiramente por ele formada. Por isso, a posição inconsciente dos contrários não pode ser aceita, simplesmente porque parece excessiva a contradição com as concepções fundamentais dominantes. Quanto mais unilateral, rígida e incondicional for a defesa de um ponto de vista, tanto mais agressivo, hostil e incompatível se tornará o outro, de modo que, a princípio, a reconciliação tem poucas perspectivas de sucesso. Mas, se o consciente pelo menos reconhecer a relativa validade de todas as opiniões humanas, ao contrário, também perde algo de sua incompatibilidade. Entretanto, esse contrário procura uma expressão adequada, por exemplo, nas religiões orientais, no budismo, no hinduísmo e no taoísmo. O sincretismo, mistura e combinação, da teosofia, vem amplamente ao encontro dessa necessidade e explica o seu elevado número de adeptos. Os acontecimentos indizíveis provocados pela regressão ao tempo pré-infantil não exigem sucedâneos, mas uma realização individual na vida e na obra de cada um. Aquelas imagens se formaram a partir da vida, do sofrimento e da alegria dos antepassados e querem voltar de novo à vida, com experiência e com ação. Mas por causa de sua oposição à consciência, não podem ser traduzidas imediatamente para o nosso mundo, mas é preciso achar um caminho intermediário conciliatório entre a realidade consciente e a inconsciente. Obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail. Os links também estão na descrição. Mais uma vez, obrigado e 93.